Alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, feito às pessoas que estão invadindo este estúdio aqui. Eu não vou conversar apenas com uma personalidade hoje. Aliás, eu vou fazer um pouquinho mais diferente do que o habitual. Vocês vão perceber já já. Mas antes, os recadinhos de sempre. Nós estamos aqui toda semana, às quintas-feiras, às 8 da noite, no canal do YouTube, da Rádio Metropolitana de Piracicaba e também no canal do Ilustre Podcast. E a agenda dos novos episódios, vocês podem encontrar no @ilustre.podcast no Instagram. A gente não está se estendendo tanto na apresentação, porque temos aqui um longo tempo aqui, a nossa horinha, para conversar com mais pessoas ilustres aqui neste estúdio ilustre aqui da Rádio Metropolitana de Piracicaba. E tanto é diferente esse episódio que eu vou passar a bola para minha host especialmente convidada, a Adriana Passari. Vai lá, Adriana Passari. Oi, Érico, obrigada. Oi, pessoal, obrigada pela grande responsabilidade que recebi hoje, com muita alegria, com muito entusiasmo, de estar fazendo um Ilustre Podcast diferentão hoje. É a sua cara fazer o Ilustre Podcast diferentão também hoje. É a sua cara também, não livra a cara. Não, e a gente já, nessa longa amizade que a gente tem, grandes oportunidades que tivemos de conversarmos, e hoje aqui, na sua casa, no seu território, vamos contar um pouquinho mais, né, do seu trabalho mais recente, filho que você criou. Acho que é o mais recente, né, porque você está sempre, né, produzindo, reproduzindo. Um filho atrás do outro, é um filho atrás do outro. Projetos e projetos, essa cabecinha sua muito pensante. Mas hoje aqui no Ilustre Podcast, com maior alegria, estou aqui para fazer esse trabalho, para fazer você contar um pouquinho mais desse trabalho. Antes de você começar nessa narrativa, porque é longa, né? É muito longa a história. É comprida, é longeva. A gente tem que falar dos convidados que estão aqui, vamos apresentá-los, vamos dar as boas-vindas aos convidados que estão aqui participando hoje. Vamos começar, lógico, pelas meninas, né? Primeiro as damas. A Estela Menegali, ela que é publicitária, designer, ilustradora, cartunista, e está aqui para contar também um pouquinho do trabalho, um pouquinho da parceria com o Érico, né, que rendeu também produtos aí. Seja bem-vinda. Também estamos tímida, aqui recebendo. Mas logo ela vai desembuchar. Já vai destravar já. Vamos também dar as boas-vindas ao Rogério Clark, que é cartunista e tatuador. Isso. Né? Vai boa contar noite, também pessoal. um pouquinho. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa É noite. o tempo da internet hoje. Você não aprendeu ainda o hoje. tempo é esse, né, cara? Então, boa noite, muito obrigado pelo convite, Érico. Está sendo um grande prazer participar aí dessa entrevista. Sejam bem-vindos à casa do Érico. Eu já entrei, já casa abri é nossa. geladeira. A casa é nova. Estou em casa. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da Isso. tarde, boa noite para quem é da noite. É que você é do rádio, né? Você está acostumado com o A tempo gente tem horário, tem que todo falar. especial, né? Isso, tem que falar horário, tem que falar, né? Acordar ao cedo, vivo, né? Acorda cedo. Mas conta pra gente, Érico, vamos aqui começar esse trabalho contando um pouquinho desse seu projeto recente da página do Capial. Mas antes de chegar nela, a gente faz uma ordem cronológica um pouquinho para quem aqui do Ilustre Podcast, que ainda não teve a oportunidade ou a satisfação de conhecer a sua trajetória, né? E eu sei algumas coisas que, se você esquecer de contar, eu vou colocando no meio dessa história. Tá vendo que eu chamo essa eu mulher? vou cutucando. Conta pra gente um pouquinho, Érico. Só um pouquinho. Quando você era lá menininho, calça curta, como é que era? Eu era uma cabeça brilhante, mas não desprovida de cabelos, né? Então, olha, é o seguinte, a gente está aqui para falar desse projeto recente, que é a página de humor Capial, semanalmente no jornal impresso. Olha que coisa, né? Os jornais estão acabando praticamente, e um jornal da terra do Salão de Humor de Piracicaba está investindo num espaço
nobre para o humor gráfico de Piracicaba. Só que teve os antecedentes desse projeto, e vocês vão ver aqui, inclusive no telão, o meu passado para a linha do tempo chegar nesses dias de hoje que a gente está fazendo essa página. Então, Danilo, você já pode mostrar o primeiro slide para a gente aí. Vamos, a nossa linha do tempo aqui. É o seguinte, vocês estão vendo no telão capas de fanzines. O que são fanzines, Rogério Claro? Explica para nós. Os fanzines, né, muito comum na década de 80 e 90, eram produções independentes, né, de artistas, de cartunistas principalmente, produções autônomas, nos quais nós artistas, né, nós fizemos muitos fanzines, inclusive eu também fiz. A gente fazia colagens, fazia história em quadrinhos e tirava xerox, uma quantidade de xerox, fechava como se fosse um gibi, grampeava e estava lançado um gibi. Reprodução Nossa, em xerox, Olha. né? Em reprodução aquelas cópias de xerox. horrorosas de toner Isso. inexistente, né? Exatamente. Era a nossa internet da época. Era a né? nossa Mas xerox já é internet moderno. da época. Pois Porque é. eu sou da época que fazia prova na escola por extensio. O mimeógrafo, Vocês né? conhecem isso, cara? Sim, É. sim. Eu é do Eu era tempo, bem não é do pequeno, seu eu era bem tempo. criança. Viu? Era cópia com aroma, né? Cheirava álcool. Eu era Deixava bem- a gente faz inebriado. muito tempo. Xerox é moderno. Então você vê, Érico, que a gente já estava um pouco mais evoluído, né? A gente já estava no xerox, né, cara? Ó. Então, Moderno. então tinha... Tecnologia. Já era Todo uma moderno. tecnologia, né? Levando em conta fim de anos 80, começo dos anos 90, inclusive até a capa colorida de alguns fanzines era uma coisa que todo mundo ficava, né, chocado, Chegar né, nesse estágio era o máximo. Né? Era o máximo. Então, mas nossas produções, principalmente as minhas, eram tudo preto e branco, mas era esse esquema. Então, os fanzines, o que eles são? Gibizinhos feitos em casa, como se diz, né? Na garagem de casa, rodado em xerox, grampeado, e a gente trocava com o Brasil inteiro esses gibis. Era a né? nossa rede social Era a também, nossa porque rede a gente social, fazia intercâmbio pelo correio, trocava publicações pelo Olha, correio. verdade. Já mandava Que um legal. selo para a pessoa, um selo para a pessoa mandar o dela de volta, né? A gente Ai, colocava um que selinho legal. dentro. E as artimanhas para ludibriar o correio, né? Para economizar, né? Que bacana. E eu já me veio à mente aqui, ele falou de grampear, de tal, já me lembrei que já é uma evolução do cordel. Isso. Literatura de cordel. Bom aí, paralelo. lá, Exatamente. não O é? cordel é uma espécie de fanzine, né? Exatamente. Lá, mais antiguinho. Para quem não lembra, o cordel é porque era amarradinho com cordão. Era o E cordel. a gente Era se mais ou achando menos. muito moderno, né, Rogério? Então, a gente chegou atrasado, cara. Chegou atrasado. Então, até E vocês aí? falando das capas coloridas, essas capas aqui são de publicações minhas, os fanzines, né? Que eram, no meu caso, gibis, histórias em quadrinhos, né? E tem uma das capas aqui, que é a quarta capa, que eu montei essa capa uma por uma. Essa bandeirinha do Brasil que vocês estão vendo aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel cartão verde, eu recortei cada característica, aí, digamos assim, cada pedaço dessa bandeira, o sorriso, a bandeira estilizada, e colei detalhe por detalhe. Aí depois eu ainda coloquei o papel contact por cima. Aí eu fiz isso 50 vezes. Nossa. Eu 50 era doido. edições. Olha. E aí eu mandava pelo correio, porque 50 eu cópias. fiz uma coisa especial, porque era uma edição de aniversário do fanzine. Que bacana. E já era aparentado com esse trabalho de reunir artistas. Porque nesse fanzine eu reuni artistas dos quadrinhos alternativos do Brasil inteiro. Então já era uma tentativa de coletânea, só que nesse veículo chamado fanzine. E ali, só uma? É esse mesmo fanzine, né? Só uma, porque era quê? uma coletânea só de histórias que terminavam na mesma página. Histórias de uma página. Então é um nome engraçadão. Só uma, porque é uma página. Só uma página cada artista, né? Tá. A história começava e terminava na mesma página. Que é meio a tirinha, né, de jornal, Tá. né? Que é uma história de quadrinhos curtinha. E você tem ali o Dr. Ego. Dr. Ego, que era só o fanzine, só com a minha produção. Então, Dr. Ego, né? Porque fazer sozinho é um senhor ego, um Dr. Ego. Que ano, que idade, mais ou menos, isso aqui? Vamos ver. Eu comecei, inclusive, no Jornal do Piracicaba, fazendo suplemento infantil. Tinha 15 anos. O Só Uma é de 2 anos depois. Então, não contente em ter um espaço num jornal, eu ainda fazia pros parça, entendeu? Do Brasil inteiro, que eram esses fanzines, né? Tá. Então você já era um jovem adulto. Eu já era um jovem adulto. Um jovem adulto, é isso?
bem saidinho, né, digamos assim. Só nessa área também, porque no resto... Viu, Érico? Aliás, essa capa do Só Uma, lá em cima, foi em xerox colorido que você fez? E já era a fase que já começou a ter impressora com impressão melhor, então eu imprimi em casa, né? Tá. Era impressora. Impressora, já é jato impressora. De tinta, já aquela coisa. Exatamente. Então já avançou um pouquinho. E a última capa é um trabalho que eu gosto muito, que em determinada época, uns 10 anos, eu percorri escolas fazendo oficinas de criação de livro infantil. Então essa característica aí de eu fazer produtos em cima dos trabalhos, o que eu fazia? Eu ia na coordenação de escolas particulares, geralmente, e propunha um projeto. Qual é o projeto que vocês estão desenvolvendo esse ano? Um tema que vocês estejam trabalhando? Então aí eu pegava umas turmas da escola e pedia para eles para fazer uma historinha junto comigo daquele tema. Então aí todos eles desenhavam os personagens da história e eu selecionava os desenhos e montava um livrinho que a gente desenvolvia junto com os personagens, né? Aí os desenhos todos eu fazia uma exposição e o livrinho eu fazia um A4 dobrado. Então é como se fosse algo que você ia desdobrando e aí você via a história assim. Olha. Eu fiz até para dedinho aqui, eu fiz. Só que uma cartilha com essas características, né? Uma coisa meio interativa, né? E revolucionário, não é? Não sei. Já você envolver crianças nessa produção e ter um produto deles. Já não é a coisa de você fazer a distância, né? Com os parça que eu falei, né? É você ter contato direto com a criançada. Se você for ver mesmo, você nem sai de casa, porque artista é tudo meio timidão, né? O negócio fica no cantinho, né? Ó, peguei ele de cobaia aqui. Ninguém tá perguntando nada para ela, por isso que ela tá quietinha assim. Pois ela já está se afastando aqui, estrategicamente. Mas sempre envolve, de alguma maneira, no meu trabalho, a interatividade, né? Você conhece muito bem, né? Então não é só o trabalho solitário, você envolver muita gente assim nos projetos. Então não é uma coisa autoral, mas eu acabo sendo o vetor assim, o que impulsiona, né? O Érico de 2023, olha esses traços e diz o que deles? Você evoluiu nos traços, você gosta dessa fase que você passou, você faz uma autoanálise. Autocrítica. Cadê o divã? Vamos deitar o Érico no divã. Vamos ver se eu sou metido a besta, né? Vamos ver, porque eu falo de mim mesmo. O que você diz dos traços? É fase, mas eu acho que é legal essa vivacidade, sabe? Essa vontade de realizar, sabe? Você identifica, por exemplo, a identidade Érico que continua? O que você tiraria deles assim, diz isso aqui eu continuo minha identidade? Acho que é basicamente gostar de bonequinhos saltitantes, você sabe muito bem, né? É a coisa do cartunista, sabe? Cartunista, mais do que chargista, cartunista. Cartunista no sentido de gostar de desenho animado, sabe? Colocar vida no personagem. Sim. Porque o chargista, às vezes, ele pode ser um ser muito carrancudo e às vezes até chato. Que ele quer salvar o mundo, ele quer derrubar presidente, sabe? Então eu sou dos quadrinhos e do cartoon, entendeu? Uma característica bem legal no trabalho do Érico, que eu tenho acompanhado desde aquele tempo até hoje, é que ele é muito versátil nos traços, né? Então, por exemplo, você pode ver a capa daquele Só Uma colorido, é um desenho, né, bem diferente. Com linhas mais arredondadas. Mais arredondadas e tal. E ele teve aquela fase dos traços mais geométricos que eu acompanhei também, que foi uma fase relativamente curta, né, em relação a todo o trabalho dele. Mas ele é muito versátil, mas se olha todos os trabalhos dele, quem tem familiaridade com o trabalho do Érico fala, putz, isso aqui é do Érico, sabe? Então tem aquela identidade em todos os desenhos dele. Obrigado. O Pix caiu na sua conta. Caiu. No próximo podcast vai aumentar o valor. Já está botando banca, seu pilantra. Vamos para o próximo slide, Danilo. Já ainda vai complicando a história aí. Aqui já é um passo em direção a algo parecido que nós estamos mostrando aqui, do Capial. Isso aqui já é um jornal independente, né, chamado Rio, que eu fiz por 2 anos junto com o Eduardo Grosso, cartunista de Piracicaba, e o meu irmão Fábio San Juan. Hoje o que se chama de coletivos, eu fiz uma cooperativa, né? Eu editei o jornal junto com eles, né?
E esse jornal é uma costela de uma página de humor também. Na mesma tribuna onde eu estou fazendo a Capial, eu fiz uma página de humor chamada Rio, que era semanal também, colorida, igual essa daqui de agora. E eu fiz durante 86 semanas de 2001 e 2003. Dessa mesmo espírito, com artistas da cidade e os parceiros de fora. Você chamou de costela? Costela, porque esse aqui é um jornal que surgiu a partir de uma página de humor, né? Que chamava Rio também. A página acabou e aí eu resolvi fazer um jornal independente. Ah, a costela é referência com a costela do Adão, é isso? Isso. Olha, cultura. Pessoa culta aqui. Como eu sou Cultura inteligente. útil. Cartunistas são inteligentes. Inteligentíssimo. Mas para ser velho. um intelectual é só falar que eu sou chargista. Aí completa a cereja do bolo. Entendi. Mas é isso. E explica para nós ali. Continua sendo essa coisa, essa estrutura aí de agregar muita gente para fazer, né? No caso aqui, que eu não sou bobo nem nada, eu coloquei 2 páginas que tem trabalhos meus, né? Então aí, aquela coisa de jogar nas 11, né? De fazer edição, de escolher trabalho, de escrever também, né? Uma curiosidade que eu já estou vendo aqui. Dá para eu apontar aqui, Danilo? Dá para ver? Aqui, ó, nesse cantinho, quem está vendo aqui, ó, já é um autorretrato. Não, aí é? não. É de um cara que era colaborador, o Spaca. Ah, eu já achei que era você Eu ali, achei que que tá fosse ali. você. Também? Eu achei que fosse o Érico também. Não é um Sou eu em autorretrato. versão do meu amigo Spaca. então é você, Então é um sim. retrato Sou e não eu, autorretrato. sou eu por outra pessoa. Ah, entendi. Não sou eu por eu mesmo nesse caso, né? Mas o restante do conteúdo dessa página aí, porque na verdade, sabe o que é? Eu tenho a referência de páginas de humor, principalmente por causa do Milor Fernandes. Ai, maravilhoso. Que é esse senhor intelectual, né? Trabalho maravilhoso. Vocês sabem do Milor Fernandes, que faria 100 anos esse ano, inclusive. Muito E bom. ele foi o cara que fez as páginas, primeiro na revista antiga, a revista Cruzeiro, Pif Paf, que é o pseudônimo que chama Emanuel Van Gogh, que ele tinha o pseudônimo. E depois ele fez para a revista Veja, para Isto É, em anos mais recentes, né? Era uma página dupla que ele fazia, com desenhos, com frases de efeito, com cartoon. É uma liberdade assim de criança. Legal. Então, assim, quando eu crescesse, eu queria ser o Milor Fernandes, sabe? Aí eu não consegui, arriscou fazer essas coisas que Já vocês conhecem. tem, Milor, a gente precisava do Érico. E só para te dar uma referência de observadora, eu vejo esses 2 desenhos e me parecem formas de humor, uma forma de humor, de falar sério com humor. As duas me remetem a isso. Eu não sei se é a gravatinha borboleta, a gravata aqui no caso, mas me remete a isso, eu não sei vocês. É uma formalidade que tem Joga uma assim, quebra. vai falar alguma coisa polêmica, de política, dá passa essa impressão. Um certo equilíbrio, né? Numa Não é? aparência um pouco mais Dá formal, essa mas um impressão conteúdo mais que descontraído. vai falar alguma coisa séria. Você também achou, Estela? Sim. E eu acho legal que mudou o estilo nos 2 também. Como ele fez nos fanzines, um diferente do outro aqui. Aqui também já são totalmente diferentes. são né? estilos o Érico diferentes. É um camaleão, né, Érico? É uma espécie de Eu não camaleão, sei se isso é elogio, mas vamos passar para o próximo, Danilo? Passa, lógico que é um elogio. passa para o próximo slide. Aí é uma Olha lá. outra fase que continua a coisa da interatividade. Eu alterno fases em que eu tô com os parça e as fases sozinho, mas com muita gente. Por que isso? Esse aqui é um projeto, continua um jornal tabloide, só que só com a minha produção de humor gráfico, cartoons, caricaturas, etc e tal, só que é interativo já na capa. É o jornal Caricaras, que era um jornal que é a sua cara. Por que jornal que é a cara da pessoa que adquiria? Porque eu desenhava a pessoa na capa, no espaço em branco. Tinha 1000 exemplares por 7 edições. Então eu desenhei nos lançamentos 7.000 caricaturas. Eu tenho uma dessas. Você tem. Eu tava aí, uma caricara minha. Eu sou desse tempo. É que eu sou desse tempo. Eu não sou, eu não sou, eu nasci bem depois. Eu sou desse tempo. Mas olha que ideia sensacional. Eu lembro dessa fase aí do Érico Você Adriano. era engatinhado. Eu engatinhava assim ainda, mas eu lembro dessa Bota fase. banco de novão que você não é. E essa ideia foi muito genial, porque
Era um papel em branco, né? Como se fosse um papel sulfite que a gente sentava para fazer as caricaturas do público. Era o próprio jornal e tinha esse espaço em branco que você fazia a caricatura, você personalizava o jornal para a pessoa, né? Então eu achei essa ideia brilhante. E de caneta Bic. Caneta Bic. Eu era dá para criar com a caneta Bic? É ruim desenhar com a caneta Bic? Dá para desenhar? Eu nem me arrisco. Mas sabe, só grandes gênios assim, ó, que conseguem desenhar. É os idiotas que não sabem usar outra coisa, né? Não, mas sabe o que é? Sabe por quê? Que tem o seguinte, quando a gente tem aula de desenho, vocês devem ter passado por isso, o professor fala assim pra gente, primeiro você solta a mão. Você tem que ser uma mão mole, entendeu? Que nem de pianista. Só que a gente, com a caneta, a gente firma a mão para desenhar. Só que eu sempre desenhei os meus desenhos infantis lá, que eu fazia gibizinho, era tudo dentro de projeto, não fazia desenho solto. Então eu sempre fazia gibizinho ou livrinho, coisas assim. E eu não fazia que nem a criançada que desenha com lápis e o lápis de cor. Eu já fazia direto na caneta. O meu instrumento de trabalho sempre foi caneta Bic preta, desde criança. Não tinha rascunho? Não tinha rascunho. Só que assim, quando eu enjoava no meio do caminho, aí eu largava o gibi às vezes. E tem outro detalhe também, né? Esse tipo de papel, tipo papel jornal, aceita melhor uma caneta Bic do que você usar uma hidrográfica, por exemplo, né? Que vai borrar, vai manchar tudo. Exatamente. Então, é verdade. Mas eu tinha essa... Só que assim, eu sempre desenhei firmando no papel, mas com a mão mole. E você é canhoto, pelo que eu estou vendo. Eu sou canhoto. E aí... eu sempre tive mais fluência com esse tipo de... E não é um material que é considerado profissional pelos desenhistas, né? Então tudo na contramão, sabe? É uma coisa... Isso é legal, isso é importante. É uma biografia do contra, né? Totalmente. Mas dava certo, entendeu? Então aí vira um estilo, né? Então é meio por aí. Aí vamos para a próxima etapa, Danilo Teles. Esse é bem recente, mas é fresquinho de 2 anos atrás. Esse é o meu personagem dito bem dito, que eu fiz um gibizão dele e tem a característica interativa, no tempo da pandemia principalmente. Eu fiz uma capa, hoje com cópia digital você consegue fazer poucas cópias de qualquer coisa, né? Então aí a pouca cópia nesse caso era capa personalizada, com cada pessoa que comprava cada gibi. Só que como Caricaras era a capa que eu desenhava na hora, nesse aqui era uma tirinha que o astro do gibi, interagia com a pessoa que comprava o gibi. Então eu fazia o dito contracenando com a pessoa, com referências até da vida dela, né? Então eu consegui vender 150 exemplares desse gibi em plena pandemia e uma capa diferente da outra. Então aqui é um professor universitário estiloso, como vocês estão vendo, à esquerda, né? Um cara de Minas que está em Goiânia, dá aula em Goiânia, né? Artista também, como vocês estão vendo, pela cartola e pelo estilo, né? Esse aqui é o Soneca, um músico de São Paulo, que é publicitário também. Pode passar para o próximo, Danilo? 2 pessoas aí bem diferentes uma da outra. Esse aqui é um fanzineiro, um autor de fanzines, principalmente de Jimi Hendrix, né? Um dos maiores especialistas de Jimi Hendrix, né? Também fiz uma capa exclusiva com ele. Essa aqui é uma artesã que mora na Alemanha. Então também fiz uma capa exclusiva com ela, né? Passa para o próximo, Danilo. Tão lindas. Então todas essas capas são diferentes uma da outra. Esse aqui é o pessoal da agência Neurônio Adicional de Piracicaba, que o Matheus Piffer, o proprietário da agência, ele me pediu uma capa, um gibi para cada pessoa da equipe dos criativos dele. Olha que bacana. Então aqui é o momento que eu estou apresentando para eles os gibis e um presente assim, meu Deus, eu estou na capa da revista, né? Então, que bacana. Já que eu não estava na revista Caras, né? A Caras estava na revista do Dito. Isso. Alguma coisa Érico, eles ganharam, né? Com isso, muito né? Bacana. Então é um resumão aí da trajetória como realizador, né? Mais que cartunista, né? Uma pessoa que gosta de trabalhar pra caramba. E com o Dito, aí no caso, que é um personagem longevo que você tem, 30 anos já de 30 Dito. anos, queria eu estar fazendo 30 anos, né? Mas, infelizmente, eu precisei chegar primeiro no mundo para ter um personagem que agora faz 30 anos, né? Pode passar para o próximo, Danilo?
Aí já passamos para o capial propriamente dito, né? Que nós vamos mostrar aqui, sem ser nos slides, né? Então, disseca o projeto para nós. Que é o seu filho caçula, o capial, que a gente... Eu entendo você em parcerias, lógico, e Sim. com o apoio do Evaldo, especialmente. Valdo Vicente, proprietário da Tribuna, que entenderam que caberia esse espaço, né, de resgatar o humor no jornal impresso, que é um novo momento. Dá para a gente refletir um pouco sobre isso, que é o momento que vive o jornal impresso, que esteve em vias de extinção e eu acho que respira. Eu acho que respira. Por aparelhos, talvez. Né? Mas eu acho que ele respira. Eu acho que a gente pode estar tendo um movimento aí, talvez de um resgate, mas que vocês entenderam que haveria esse espaço. Um espaço que foi perdido. E por que foi perdido? As coisas ficaram sérias demais, a gente não tem mais espaço para o humor no impresso. Imprimir um jornal ficou caro, ficou difícil, ficou complicado, porque a internet atropela, mas eu acho que tem espaço para todas as mídias. Né? E aí surgiu essa ideia, abraçada em página colorida. Que chique, né? Muito legal. Página qualidade, colorida. né? Dá um visual mais gostoso ainda para a gente observar. A gente vai mostrar aqui algumas artes para que as pessoas que não conhecem vejam. E que resgata também, você puxa pela mão outros artistas, como a Estela, como o Rogério, que ainda vai... no caso que dele ainda vai quase compor, ainda vai... quase na porrada. A Estela que já está aqui participando, né? E aí vem o Capial, que é um filho recente seu, e estamos aqui para falar um pouco dele. O pai da criança, claro que tem que apresentar. Isso aí. Conta pra gente do Capial. Você propôs aí uma reflexão que é pertinente. Primeiro que, para os olhos da geração que nasceu com a internet, parece que é um retrocesso, né? Porque, meu Deus, a tela brilhando, a cor é mais bonita, o celular é mais fácil. Por que eu vou pegar isso aqui? Quer seja minha mão, sabe? Uma coisa assim, meio pegajosinha, né? Mas assim, eu acho que é uma retomada em condições, como você está falando, em outro momento realmente. Porque não tem a retomada aí dos discos de vinil, por exemplo. Só que tudo está voltando sob uma condição assim... até com rótulos diferentes, né? É vintage, ou no mau sentido, é gourmetizado, sabe? Eu vou dizer que os jornais estão ficando nichados, porque as tiragens estão diminuindo, né? Então, o que é massivo hoje é a internet. E o que é nichado, os jornais estão ficando nichados. Então, os que estão sobrevivendo estão buscando outros caminhos. Então, eu acredito que o humor que perdeu espaço no jornal, no impresso, o próprio impresso está decaindo, mas ganhou força na internet. Os cartunistas individualmente, eles têm lá os seus blogs, tinha blogs, né? Hoje os Instagrams, né? Perfis no Instagram, só que individuais. Então eu acredito que isso daqui é uma maneira de se fazer uma reunião num outro momento em que isso daqui ganha um destaque maior, justamente porque não tem mais charge em jornal, não tem quadrinho em jornal, que era o berço praticamente dessas formas de expressão do humor gráfico, né? Ainda tem salão de humor, como o Salão de Piracicaba, há 50 anos, né? Exato. Mas acho que, inclusive, a gente faz uma conexão por meio do impresso para o digital, porque o Capial tem também perfil no Instagram. Então, quem não tem acesso ao jornal impresso, que não dá para atingir o mundo inteiro com impresso, né? É local, infelizmente, né? Mas tem lá a página em PDF, a própria edição da Tribuna tem no site do jornal, tem a edição inteira em PDF. Então não tem desculpa para não acompanhar, né? Mas eu te falo, consumir esse tipo de material, de produto que vocês, suporte, né? Que vocês estão dispondo aqui no Capial, é mais gostoso no papel. Não é, que Estela? tem uma sensação de tato, É enfim, diferente. Fala, Estela, que você precisa falar um pouquinho. Como eu já conversei com o Érico no podcast que eu participei, eu gosto mais do papel, inclusive, para desenhar. Eu desenho, eu tenho a mesa digitalizadora, mas eu amo desenhar com a lapiseira no papel. E isso daí ninguém me tira.
Entendeu? Olha. Então, eu só dou uma finalizada básica no Photoshop, mas o meu gosto é no papel. E resgatar isso daqui é muito mais gostoso. Não é? Isso aqui é mais gostoso consumir isso aqui no papel. A gente fica tanto no celular que fica um Isso. negócio que enjoativo, né? Você fica aquela coisa passando que você nem chama mais atenção. Isso daqui com certeza chama muito mais atenção. Eu imagino que isso daqui não banalize, sabe? Eu falei da curadoria, por exemplo. Aqui tem um cartoon, essa é uma página de 2 semanas atrás que tem uma caricatura da Estela. Já essa característica de traço meio que é dela, né? Que parece uma coisa que não é feito em computador, não é um trabalho feito em computador. Puxa mais pro artesanal. E aqui eu tô dando um sentido, aqui Esse Einstein aí que é dela, né? É dela. Que é essa aqui. Então eu tô, por exemplo, aqui eu tô apresentando sobre uma outra perspectiva o trabalho dela. Então está inserido numa seção que chama Clássicos do Humor Gráfico. Por que clássicos? Porque são personalidades que exaustivamente desenhadas pelos cartunistas do mundo afora, né? Então aqui eu digo quem que é mais ou menos a Estela, como ela chegou nesse trabalho, onde ela expôs pela primeira vez. Então vão conhecer melhor o Einstein, o retratado, o caricaturado, vão conhecer a Estela e a circunstância de criação do trabalho, além do trabalho em si, né? Esse você fez na lapiseira? Na lapiseira. Olha E que bacana. ele entrou também, ele foi exposto no salão Batom Lápis e TPM, né? Que é um salão só de cartunistas mulheres, que também foi um espaço que deram pra gente, né? Para as mulheres, que o Salão de Humor Internacional de Piracicaba é muito concorrido, então foi os primeiros passos. Eu comecei lá e entrei no salão também. E aqui também, esse espaço que o Érico está fazendo é de grande importância, porque é muito difícil, principalmente agora, com a escassez de jornal, você publicar uma arte sua num jornal. Então, é assim, excelente o trabalho que o Érico está fazendo, dando esse espaço para todo mundo. É que hoje a gente não publica, a gente posta, né? Então, publicar já é algo raro, né? E é gostoso consumir uma página dessa, porque toda ela é um projeto de arte. O contexto dela todo, a página toda. A gente tem prazer de observar que foi bem distribuído, as cores, que é prazeroso você percorrer a página de qualquer forma. A página é uma obra em si. Isso. Mas ela é um conjunto de obras. Né? Então é um universo particular. Sim. Você pode ver individualmente esses trabalhos todos no Instagram de todos esses artistas, né? Mas o contexto, o universo em si da página é algo que... É uma coisa que conversa com a outra. De alguma forma fazia sentido você reunir essas obras aí. Sim. Você fez sentido, você equilibrou tudo isso na página, né? Sim. Isso fica gostoso, fica muito palatável assim de consumo realmente. E é algo dinâmico, porque geralmente as sessões elas são padronizadas em publicações, né? Se você for ver as páginas, tanto aqui no impresso quanto no digital, que tem a versão em PDF no @capial.humor, podem ver que a página não é padronizada. Vão variando os artistas e a diagramação, o jeitão, né, a distribuição das sessões e tudo. É uma página ao modo do fanzine, que é experimental. A característica do fanzine é experimental. E essa inquietação, vamos dizer assim, ela passou por meu trabalho, mesmo sendo algo que não é tão alternativo nesse sentido experimental, né? Então, e para o leitor é uma coisa... Mesmo que eu não mudasse tanto a característica gráfica da página, ainda assim, ela sendo semanal, ia ser algo que ia encher os olhos, digamos assim, ia chamar a atenção, sabe? Até por eu falei da escassez desse tipo de conteúdo em jornal, né? Em impresso, né? Mas ainda assim, toda semana ele é diferente uma da outra. O padrão que ele tem é que ele vai ser diferente a cada semana. É o padrão do diferente. Ficou muito bom. Você teve repercussão desse trabalho esse Sim, quando eu
posto, aí todo mundo, nossa, no jornal, porque infelizmente as pessoas têm mais acesso ainda felizmente a internet é para né? isso mesmo, é para espalhar. E assim, o acesso ao jornal tá mais difícil, né? Então, assim... Mas e dá um status. Dá. Então, por exemplo, eu mesmo, quando vi o meu desenho junto com o William Russar, o Érico, o Amorim, é um orgulho para mim. Começou chique. Sabe? Nem tanto. Assim, por mim mesmo, eu já fico orgulhosa. Com certeza. E revisitando o passado, já que a gente está tão nessa coisa autobiográfica, né? Aqui tem um desenhista dos ursinhos, aqui do cartão dos ursinhos, que é o Amorim. Até contar uma historinha que é bem legal. O Amorim é um desenhista da última fase do jornal O Pasquim, né? O famoso jornal de humor brasileiro, O Pasquim. E havia no jornal O Diário de Piracicaba, nos anos 1980, no final, uma página de humor distribuída em jornais do Brasil inteiro, chamada Humor em Geral. E quem editava essa página? Amorim. Olha, então, das primeiras referências de humor gráfico que eu tenho é em página de humor. Olha. Então, vê se isso não fica na cabeça da gente. Aí eu tô publicando o cara, 40 anos depois, o cara topa e é parça também. Que bom, coisa né? boa. É muito bom. Vamos comentar dos outros? Conta um pouquinho pra gente a história. Aliás, antes, é filho recente. Mas conta pra gente o que já está te repercutindo com relação à página do KPA. O que você tem recebido já de resposta disso? Os feedbacks? Isso. Olha, primeiro é dos desenhistas, que como a Estela está falando. A Estela já deu a versão dela. Que parece que é um status hoje em dia. Porque tem um outro amigo meu, que é o Spaca, que eu citei aqui, que desenhou a caricaturinha minha lá no Jornal Rio, que ele disse que a publicação parece que é algo que é firmado em cartório, parece que oficializa o trabalho da gente, sabe? Sim. A internet, até por uma característica muito até massiva, oficializa, mas parece que perde no meio de todo mundo multidão, pode tudo, sabe? lá. Então, se é tão acessível, todo mundo pode fazer. E aí você perde até o parâmetro de qualidade até, sabe? Sim. Então, você estar num veículo, num jornal, você já passou por uma peneira de alguma forma, né? Então, oficializa o trabalho. É algo que a gente buscava profissionalmente quando não tinha internet, né? Agora os desenhistas estão todos na internet. Então, primeiro a resposta é excelente dos desenhistas, né? E do público que o seu Evaldo está me passando, os retornos, né? Tem gente que fala assim, nossa, quadrinho está voltando em jornal, sabe? Umas coisas assim. Que legal. Então, é algo que se perdeu, né? Então, pelos motivos econômicos e tecnológicos, mas a gente resgatar isso não é uma volta ao passado. E nós não somos um bando de velhinho caquético, de bengalinha e falando no meu tempo que era saudosista, né? Saudosista. Não, nós ainda não fomos no clube do saudosista, né? Não fomos bater cartão lá. Mas assim, é uma coisa que continua viva, que o humor gráfico é algo que não é inacessível. Viu, Érico? Cai muito naquilo que você falou agora sobre o disco de vinil, né? Eu acho que tem um paralelo bem legal que você fez aí. Porque quem compra disco de vinil hoje, que está sendo já prensado novamente, tem um público mais jovem comprando vinil e tal, é com essa mentalidade que você está falando. Não é uma questão do saudosismo, daquele tempo era melhor, que saudade do meu tempo. É uma coisa que nem você falou, isso aqui é uma coisa retrô. Tipo, você pega esse jornal, isso aqui me lembra muito anos 90. Então, você pega isso nos dias de hoje, você bate o olho, você tem essa visão mais atual, essa versão, essa visão mais atualizada da coisa, sem puxar para aquela coisa, como era bom, né? Nos anos 80, que era tudo impresso, não sei. Isso aqui se torna um charme, né? Você lançar uns quadrinhos aqui, cartoons coloridos em papel, assim, isso aqui é muito elegante, muito charmoso, né? Eu acho. Elegante, eu gostei. Você viu só? E retrô, né? Como você diz, vintage e tal. Então, as palavras que eu estou usando é o que eu enxergo aqui. Não é muito aquela coisa de que... que saudade, né? Que a gente pegava o jornal, agora veio a internet, não sei o quê. Né? É que nem a Adriana colocou, a internet veio aí para ficar e tem que ser usada, né? Tem. Mas uma iniciativa dessa aqui é uma coisa assim que
eu não tinha visto. Todos esses anos eu não vi uma coisa dessas. E você sabe de uma coisa? Eu acho que é importante uma tomada de posição no sentido não ranheta. No seguinte sentido, a gente está na terra do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Vocês podem perceber, tudo que eu fiz até hoje tem uma coerência no sentido de eu podia ser o chato que reclama das coisas, entendeu? O trabalho de tal pessoa eu não gostei, aí fica o hater antes da internet, sabe assim? Assim, vamos responder trabalhando, vamos criar alternativas. Eu também não é todo mundo que tem esse perfil também, claro. Você pode ser o cara genial e reclamão. O reclamão não vai anular a sua capacidade de realizar como artista, por exemplo. Mas eu é o algo mais. Então, assim, em vez de esperar que o Salão do Humor, por exemplo, tome uma iniciativa de procurar um jornal e fazer uma página Salão do Humor, que é algo, confesso que num determinado momento da vida eu esperei por isso, sabe? Só que eu falo assim, ninguém faz, eu vou fazer. Parece que é simples, né? Mas é simples assim o desejo. Executar é difícil, mas não é impossível. Então eu tenho esse perfil de meter as caras, sabe? Então, se os colegas acreditam no que a gente está propondo, né? Então, melhor ainda, né? Então, já conta pra gente como é que surgem os convites, como é que você chama esses amigos, os critérios que você utiliza para convencer alguém ou para trazer alguém para junto de você a cada página. É difícil, eu confesso que... E a minha expressão já denuncia tudo, né? Meu Deus, esses artistas são complicadíssimos. Né? Temperamental. Não, ela não é, não. Tanto temperamental, tudo snob. É isso? Não, sabe o que é? Depressivo, né? Os caras pra baixo, tem que bancar o psicólogo desse povo. Porque é voluntário, você não paga pra ninguém pra fazer isso aqui. Vamos dizer, pra participar da página. É voluntário, porque... Assim, eu acho que certas coisas você tem que fazer e o mercado também, infelizmente, não está propício. Só que eu acredito em abrir caminhos. Isso daqui a gente encara como uma vitrine, né? A partir disso você vai ter, como a Estela falou, dar status. Então, dá importância, dá um aval. O impresso dá o aval cartorial que eu estou falando, sabe? Então, eu já publiquei em jornal 500 anos da minha vida, que eu comecei em jornal. Só que assim, o jornal você é um empregado, eu era um empregado. Você faz a coisa, mas dependendo do jornal, o que ele quer de você, a demanda que você tem que atender. Aqui é criar uma demanda, então, também é uma coisa, é um algo mais. Você precisa ter um espírito, além de ser o artista que acha bonitinho o seu trabalho. Então, por exemplo, eu estou fazendo muita coisa para a internet. Eu já não publicava em jornal impresso, fazia desde 2010. Nós estamos em 2023, sabe? Então, só que aí eu não parei, eu fui para a internet, entendeu? Então eu faço quadros de humor na internet, um programa lá de São Paulo que é um podcast, era um podcast de um cara 10 anos mais novo que eu, chama Fernando Vítolo. Ele entrevista de tudo um pouco, de gente de perfis diversos. Um programa compacto, assim, de meia hora. Aí, no começo desse ano, ele resolveu que ia inserir quadros de colunistas no programa dele. Aí, o que aconteceu? Ele foi à caça dos contatos dele. E chegou até mim. Por quê? Porque ele leu no Instagram a tirinha do Dito, que veio do impresso e eu transferi para o Instagram. Então, eu me adaptei ao virtual também. Então, comecei a fazer Dito... Desde a pandemia, inédito no Instagram, no perfil próprio. Como ele é já um cara do mundo digital, mas ele gosta de quadrinho, que é a coisa aí dos vintage, nós, né? E ele disse que tem alma de velho. Aí eu estou sendo colunista com caricaturas, eu apresento o perfil de uma personalidade, eu apresento, como eu estou aqui no podcast, né? Quadro ao estilo TikTok, 30 segundos, né? Olha. E aí no final a gente apresenta uma caricatura da personalidade que eu estou falando antes, né? Que bacana. Então você tem que ser o multimídia, né? Aprender a falar, aprender a não ficar vermelho com a luzinha vermelha, que nem tem mais na câmera. Então a gente se reinventar, é uma palavra, um verbo muito usado hoje em dia, né?
mas eu gosto disso, entende? A gente vai se adaptando e buscando os instrumentos para se atualizar, digamos assim. Mas o princípio é sempre o desenho, entendeu? Então, isso daqui é uma volta ao meu veículo inicial, que é jornal, mas sob uma outra perspectiva, né? Então, é um projeto especial, né? E você vai buscar esses colaboradores de que forma? Na internet. Só que é a coisa do fanzine. Eu ser sociável, eu buscar, eu ter algo para oferecer que pode interessar para eles, né? Então, no caso do fanzine, tinha a comunidade lá que fazia Brasil afora pelo correio. Tá. E no caso aqui a internet. Então não são todos que estão na sua agenda de contatos. São A pessoas maioria que você sim, busca. só que um leva ao outro, entendeu? Mesmo podcast aqui, eu fiz agora, tem 20 edições desde agosto em vídeo, que eu fazia antes, esquema rádio. Sim. Um vai puxando o outro, porque a gente vai fazendo uma agenda à medida que o projeto avança, né? Sim. Então um comenta para o outro, então é a rede que vai se desenvolvendo enquanto você está fazendo o projeto. Então, só que tem muita gente que eu conheço de anos, esse cidadão aqui. Faz muito tempo mesmo. E desde que, antes dele ser tatuador, eu conheço ele. Eu aprendi a fazer caricatura ao vivo, olhando ele fazer. Cadê sua tatuagem? Já fez alguma aí? Que ele... Não? Mostra, Érica, conseguiu. mostra. Não, acho que tá num Mostra, lugar, não conseguiu convencer tá ele. num lugar meio esquisito. É melhor não. Não, Só me deixa Mas criar assim, desenho. o Rogério, ele estudou comigo em escola de arte. Ah, que legal. Então a gente se conheceu lá no tempo do fanzine, né? Então, você me conhece há muito tempo. A Estela é a caçula aqui da rede, né? Eu procurei ela. Aí você está falando procurar, eu a procurei. Então eu não me conhecia. Olha. Eu conheci o Érico assim, de vista. Dos salões E fugiu de tal. mim, né? E eu sempre sabia, né? O Érico é conhecido. Eu falava, é o Érico. Famoso. Só que eu nunca falei com artista nenhum famoso, porque eu sempre fui lá meia quietinha na minha, tentando só ganhar espaço com meus desenhos, sabe? Não fazendo social. Só... Eu também pensava assim no começo. Então eu só mandava desenho para salão e ficava na minha, postava quietinha lá, não ia atrás de seguidores, nada, sempre. E daí, como esse ano eu entrei no Salão Internacional de Humor, o Érico viu meu desenho lá e daí me chamou. Que legal. Olha que legal. Bacana, né? E cabe lembrar, isso não é ser bonzinho ou ser camarada. Eu acho assim, primeiro que artista é individualista, a gente sabe, né, Rogério? E a competitividade. Sim. No Notícia 105, que se apresenta na Educativa FM de Piracicaba, nós fizemos uma entrevista recentemente, né? Isso. E o seu chefe, o diretor-presidente da rádio, que compõe a bancada com você no jornal, ele falou da suposta camaradagem entre os artistas, né? Não é mais nem menos competitivo que qualquer outro meio, né? Só que artista é individualista, é só o umbigo da gente, entende? Então, não é todo mundo que faz essa social que eu faço, entendeu? Isso não é virtude. Eu preciso agregar gente para um projeto desse, né? Sim. Então, é uma atitude, eu acho que de abertura, mas é do meu temperamento isso. Não é todo mundo que é que nem eu e nem precisa ser, né? Só que aí eles não são, aí eu vou lá atrás deles, né? Que bom que tem o Érico, né? Exatamente. Que bom que tem o que Érico. bom. Queria eu que tivesse alguém atrás de mim assim. E que bom que teve o batom lápis e TPM, que foi que é a mostra que foi criada especialmente para as mulheres, que eu acho que deu essa abertura para muita mulher que se sentia um pouco oprimida de tentar buscar um espaço que ainda é muito masculino, vamos dizer, um universo... É que o humor é uma coisa até grosseira, sabe? Não é muito do estilo da mulher. O humor da mulher é diferente. Só que tem essa coisa retraída também, né? Então, aí você tendo esse espaço que foi só da mulher, destravou, né? Esse espaço agora, eu tenho um espaço que eu posso me expressar. E aí, nesse espaço, foi descoberto que tem muita produção, tem muito material feminino, né? Que as mulheres têm que se jogar. É importante iniciativas, sabe? Sim. Isso que eu falo de ter iniciativa, curadoria, como eu falo, não é todo mundo tem esse perfil, mas precisa de alguém fazer isso. No meu caso, nunca tinha ninguém, então eu fiz. Você é um desbravador das artes gráficas. Né? Minha nossa. Não enche muito o ego dele não, hein? Não enche muito o ego dele vocês estão...
É muito pix eu gastei com vocês. É isso. Essas outras 2 páginas, você vai apresentar algumas coisas para nós? Então, eu posso falar dos colaboradores que não cabem na mesa aqui, que é muita gente, graças a Deus. Né? Aqui nós temos, na primeira página, a Clássicos do Humor Gráfico, que agrega caricaturistas, principalmente trabalhos em salões de humor que morrem de alguma forma no próprio salão de humor. Então aqui a gente está fazendo um registro de caricaturistas como o Lucas Labels, que fez para a primeira página de estreia da Capial um Papo Bento 23, Bento, que entrou nos Bento salões 16. de humor de Piracicaba, né? Bento 16, tá Bento corrigindo. 16, isso, é. A matemática não é o forte dele. Não. A dele deve ser, porque ele falou. Ele está falando que o Bento foi publicado agora em 2023. Salvou minha barra aí, rapaz. Mas é isso. Tá Então, o Lucas Labels, que poderia estar só no salão, por mais que tenha registro virtual, mas meio que morre na praia, no período do próprio salão, né? Então, vai servir também como um registro de trabalho. A gente vai fazer esse resgate também, né? Que não são trabalhos também antigos, né? Mas já estão aqui cartoreados assim na página, né? Então, o Lucas é um concept artist, né? Um artista do 3D, dos melhores do mundo, sempre falo isso. E também tem a minha produção de quadrinhos, né? Que a minha praia, muitos quadrinhos, os personagens, né? Tem os desenhistas de fora, que são os cartunistas que eu também conheço de longa data. Tem, por exemplo, o Rico, com essa piadinha de salão aqui, que eu adoro, humor imbecil. Ele sabe disso, não estou julgando. Que é um humor de bonequinhos, né, de personagens, né? Que é o cara que gosta de desenho animado. É esse aqui. É o do porco. Do porco. Ah, do porco. O do porquinho. O do porco, a piada infame aqui, que eu acho uma maravilha, esse tipo de piada, né? Que é meio tonto e é muito legal, assim. Então é um cara de Minas, que eu vi ele uma vez na vida só, mas a gente é parça também de muitos anos, né? Então, via correio e via internet, né? E vai ter as participações especiais, né? Então, no momento que a gente está gravando aqui, não saiu a página ainda, mas nós temos aqui, por exemplo, a sessão que eu faço a coluna para o programa do Fernando Vítor, que agora tem uma versão impressa aqui na página, que é a caricatura também é cultura. Que eu falo da minha personalidade, aqui no caso em texto, e a minha caricatura da personalidade. Essa é o tipo de sessão que ninguém mete a mão, que eu faço sozinho, né? Só que eu vou começar a incorporar participações especiais também. Então, já vai ter saído a página com a participação que eu vou falar, mas a próxima página, no período que a gente está falando, vai ter a caricatura, também é cultura, como a caricatura de um goleiro clássico aí da seleção, que é o Félix. Quem vai escrever o textinho é o Thiago Berrache, do Jovem Pan. Então, estamos agregando aí, a gente vai fazer essa mistureba aí, né? Com colaboradores de diversas até áreas, né? Então, mais que uma página de humor, acredito que tem um perfil até cultural, né? Sem dúvida. Então, não é só que é legal também, que poderia encher de cartunzinho aqui e fechou, seria fácil, né? Mas a gente quer dar, até para aproveitar a dimensão do espaço, né? Colocar sempre o algo mais, né? Que dá mais trabalho, mas quem vai ler vai achar legal, assim, vai achar consistente, né? E quem não viu essas páginas, não tem em mãos, pode olhar no perfil do Instagram do Capial.humor. Capial.humor no Instagram. Isso. Tem todas as edições, dá para resgatar todas Isso, ali, tá dá tudo para lá. uma olhadinha. Tem umas pérolas incríveis aqui, eu achei maravilhoso esse do... Essa daqui é reflexiva. Essa aqui eu comentei já com ele. É Muito genial, reflexiva. né? Essa daqui Por mostra acaso para é essa minha, né? câmera. É sua essa? Esse aqui é Genial. seu? É meu. Lá vem É textão, muito legal. reflexivo. muito reflexivo. Pode mostrar. Dá para mostrar direitinho. Esse que está em amarelo aqui, a gente falou, é uma reflexão com humor que está aí, mas É bem simples, né? É um Mas soco na cara das isso. pessoas, mas, né? Realmente, então, tá muito bacana. Entra lá, capial.humor, dá para ver tudo. Isso. E o caricatura também é cultura. As sessões todas que se alternam, né? Onde que pode ver também, quem não está vendo, quem não consegue ver, onde que vai acessar? No site da Tribuna, aos sábados, tem a edição completa da Tribuna.
Vai estar lá também. Mas tem os links todos aqui no @capial.humor. Danilo, O isso aí. timing perfeito do nosso Danilo Teles. E ele Entra está aqui, vai ver praticamente nos expulsando, está anunciando o final da nossa papo aqui. Será? É cedo. Só porque ele está fazendo assim, ó, com a mão? Apenas isso. Não, é melhor do que eu tinha falado pro Érico dar um chute embaixo da mesa aqui. Isso, dá Eu um já sei chute que tá debaixo da mesa. Não precisa. O joelho não aguenta. Não dá. Então, Adriana, eu vou te dar a primazia, o privilégio, nossa, que chique, que convencido, né? De encerrar aqui a sua participação especial como host do podcast. Que delícia. Eu descansei um pouquinho dessa função aqui. Que bom, por isso que eu chamei, que eu descansar um pouquinho, né? Mas agradeço aqui a Estela Menegali Obrigada. pela disponibilidade, pela colaboração, não só na página, mas também aqui pessoalmente com a gente. Parabéns, né? está lindíssima essa caricatura, Obrigada, está Adriana. muito legal. Tudo na lapiseira, Érico. Ela é. Que doido, é que vintage. talento. Parabéns. E você Obrigada. entrou com essa caricatura no Salão de Humor. Não, no Não? Batom Lápis e TPM. Ah, essa foi do batom. Isso. Aqui em Piracicaba foram... Um eu entrei como cartoon e outro eu entrei na categoria saúde. Que também é... Que obras que era? Descreve pra gente. E onde a gente vai ver qual que é seu perfil, onde é que tá, pra ver. O meu é Estela Menegali _art, que é o meu... Arte sem o E? Sem o ART. Isso. Estela Estela com L Menegali, só, isso. Menegali com dois L's, Underline art. underline arte, E ART. se vocês tiverem dúvida, eu também estou colocando as sessões do pessoal, né? Dos trabalhos do pessoal. Lá no Capial. Lá no perfil do Instagram. Então tem também lá a roupinha de todo Tá. mundo, né? E aí, como que é a obra? O primeiro que foi selecionado foi em 2019. Eu estava assistindo Jornal Nacional e estava passando uma matéria falando da falta de leito nos hospitais. Daí eu tive a ideia de fazer um menininho desenhando uma cama numa parede de hospital com uma senhorinha sentada na cadeira no corredor. Então esse foi o primeiro, uma crítica à Já falta. deu vontade de chorar aqui, só de... A Estela, essa carinha aí, Olha, não engana, não. olha, Ela é bem que punhalada. ácida. O Érico sempre diz que o meu desenho é fofo, mas é sombrio. Olha. É uma que fofura que não é análise. cor-de-rosa, é cinza. Né? E o que eu entrei esse ano foi uma crítica ao feminicídio, né? Então, é como se fosse o escudo do homem com a flecha e a mulher, que é o símbolo feminino. Então, Eu vi. ele está sem a flecha. Ele Porque tá já atingido. chegou na mulher. Olha que Ele lindo. Eu vi essa retira- obra sua. Ele Olha que retira legal. a flecha e acerta a mulher. Tem no site do Salão de Humor as obras, Isso. né? Quem quiser verificar lá também pode E ver. vai ter um Ou no catálogo perfil virtual dela. também, em breve. Muito vai ter. legal. Parabéns. Obrigada. Rogério Clar Dias da Costa. Eu vou participar desse jornalzinho. Eu tô atrasado, agora- eu sei, cara. agora- Eu sei que eu tô atrasado. Quando for mas- ao ar, você já terá Atrasado, participado. Então, nesse Na momento, eu próxima. só quero te esganar. Mas quando for ao ar, você tá. já vai estar Você já tá aqui. participando. Já tem, cara. Nossa, Você vai ter escapado da dúvida. Prometo terminar essa semana a minha arte, cara. E vai ser uma honra participar disso aqui, cara, porque é emocionante esse olhar para isso aqui, que nem eu falei, nos dias de hoje, em 2023, pegar um jornal. Pegar um jornal, em primeiro lugar. Então, é Pegar um jornal, cara, né? Um jornal que isso aqui 25 anos atrás era uma coisa mais banal que tinha, né? Hoje que nem você falou, está se tornando uma raridade, né? A tendência os jornais sumirem com o tempo, Sim. né? Então, quando eu vejo isso aqui, junto com a sua iniciativa, né? De ir atrás do pessoal, organizar isso, é uma coisa assim, histórico, né? Isso daqui é uma das coisas que quando eu estiver fazendo um podcast com você daqui 30 anos, Érico, você vai pegar e falar, esse nossa. jornalzinho aqui. Aí sim não vai ser vintage, vai ser velho mesmo. Aí vai ser ser velho. velho, não tem desculpa, não, mano. Então é isso, e você está de parabéns, pela iniciativa. E qual é o perfil que nós vamos ver? Qual é o Isso. perfil do Rogério que a gente vai Olha, identificar? eu faço assim uns cartoons, nos anos 80 fui muito influenciado pelo Ângelo, Glauco, né? Esses
O Ângelo, principalmente, eu gostava muito, né? Rebordosa. Então, assim, eu tenho um estilo de cartoon, os traços mais arredondados também, cheio de achuras, né? As achuras. Robert Crumb também usava muito, né? Os risquinhos, né? Aqueles risquinhos, né? As achurinhas são como se fossem os sombreados, assim, com bastante risquinho. Então, eu gosto muito de produzir cartoons assim. E nem todos são críticas sociais, né? Mas o último que eu fiz, que é o que eu estou dando uma outra roupagem para a impressão, porque a primeira versão não ficou tão legal, é uma crítica assim sobre a família e os filhos, né? O filho, posso contar o cartão aqui ou deixa para o pessoal ver na... Melhor ainda, uma sugestão melhor. Tá no podcast que você participou, Cartoon. Ah, já, Danilo tá já Ilustre Podcast Rogério Clar. Isso, mas eu vou fazer uma outra versão mais adequada para a impressão. Tá. Mas é uma crítica, assim, em poucas palavras, a imposição dos pais, o que quer que os filhos sejam, né? Sem ter um diálogo com os filhos, falar, filho, senta aqui, o que você tem vontade de fazer da sua vida, né? O que você quer ser quando crescer, né? Então tem muitos pais que decidem pelos filhos, né? Porque o pai, às vezes, é uma pessoa de renome social, então não quer que o filho seja qualquer coisa, né? Então, o cartoon que o Érico vai publicar, ele faz uma crítica em cima disso aí, né? Com meu estilão, assim, que o Érico já sabe bem como é. E que o público vai saber agora. E que o público vai você saber vai agora. debutar na imprensa Piracicabana que você não você foi do fanzine, você não foi da geração que publicou em jornal, né? Não, Eu fui isso é da verdade. geração que publicou em jornal, Erasmo Espadoto. O Luiz Marangoni, que está participando aqui, foi um pouquinho, depois foi para a internet. É porque você... O Marangoni, aliás, só interrompendo um breve momento, ele é o chargista oficial do 15 de Piracicaba hoje. Em cima, né? E tem não, uma... aqui embaixo, do em 15. cima. Ele lá em cima? Esse ator, ele desenhou esse ator que é muito conhecido na internet, humorista, que é o Kleber Rosa, que faz esse personagem caipira, o Chico da Tiana. Então o Marangoni desenha um Nhoquim, que é um caipira, né? Então, e ele é chegado nos caipira, né? Tanto que ele é amigo desse cara aqui. Os caipiras se entendem, né? Mas vocês eram mais voltados ao jornal, né? Nessa até, época, olha, né? eu vou dizer que foi sorte um pouquinho também. O que era disponível que a gente abraçou, que a oportunidade a gente teve, né? Sim, então para mim vai ser mais especial do que está sendo para vocês, né? Mas enfim, é um trabalho sensacional aí. Instagram do Rogério, claro. O meu Instagram, eu tenho um que eu não cheguei a não passar aqui, que nós não passamos, que ele é só de trabalhos artísticos meus. Passa aí. Chama Mergulhe na Arte, né? @Mergulhe na Arte. Tudo junto. Olha. Não lembro se está junto ou tem underline. Procura lá, escreve Mergulhe na Arte. Pesquisa. Mas você digitar Mergulhe na Arte só vai aparecer o meu, ou com underline. Deu um branco agora. Mas tem muitos trabalhos meus a bico de pena que eu faço, sabe? Trabalhos assim, desenhos, animes, trabalhos que eu... É esse aqui? Não. Não é esse? Não, peraí. Mergulhe. É esse aqui? Esse aí mesmo. Mergulhe, corrigindo, então. underline arte. Isso, corrigindo a si próprio. Eu tenho um excelente profissional, se não fosse ela. Lá, o dono da página não sabe o nome da página. Tem uma menininha na capa de cabelo rosa. É um desenho, é um anime, né, que eu criei, um desenho. Então, assim, tem alguns trabalhos aí, bico de pena, que eu gosto muito de trabalhar, com esses sombreamentos, essas achuras, né? Algumas dicas de materiais. Então, nessa área de cartoon, seria esse o Instagram mais legal para o pessoal então ver. É lá que eu tenho que fuçar para achar mais trabalho para a página, né? Exatamente. Você vai me fazer trabalhar, né, seu pode trabalhar aí, cara. Mais ainda. Pode trabalhar. Agora, eu de minha parte agradeço essa enorme oportunidade, esse prazer de estar aqui com você, com esse ilustre podcast especialíssimo. Agradeço a todos aí que prestigiaram. E como o dono da casa tem que fechar a porta para a gente poder voltar... Mas nunca com bater na você. porta da casa. Jamais. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Érico. Agora você fecha a porta para a gente. Né? É isso aí, pessoal. Mais um episódio especialíssimo do Ilustre Podcast. O podcast que é a cara dos nossos ilustres aqui que passaram hoje pelo nosso programa. E o recado de sempre... Curta, compartilhe o Instagram, @ilustre.podcast. Você pode ver os episódios, tanto os recentes quanto os antigos, né? Os vintage, no
canal do YouTube do Ilustre Podcast, o canal próprio, e o canal da Rádio Metropolitana de Piracicaba, que desde agosto a gente está fazendo essa super parceria aqui, estão acolhendo aqui os nossos episódios em vídeo, nessa nova fase do Ilustre Podcast, que vai continuar em 2024, se Deus quiser. Já temos episódios gravados aqui e vamos tocar o barco com Capial, com Ilustre. Vamos em frente aí, ano novo afora. Até a próxima quinta-feira, um grande abraço, até lá.